Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não conhece, eu sou a Brenda e eu tenho feito uma série de vídeos a respeito da minha cirurgia bariátrica. Tô no mês já de fazer um ano, né? Faço um ano no dia 20 de fevereiro de 2020. Hoje são 13 de fevereiro. Só que hoje eu vim contar um negocinho um pouco diferente pra vocês que aconteceu comigo. Então acompanhe aí que eu vou falar pra vocês o que é que foi. E então, gente, como vocês podem já estar vendo aí no título do vídeo, o que eu quero falar pra vocês é a respeito da hérnia de Pittsburgh e da obstrução intestinal que eu tive agora no dia 26 de janeiro de 2020, com 11 meses de cirurgia bariátrica. Eu tava de férias com meu esposo, a gente estava lá para o Nordeste, ali andando por Recife, Olinda, fomos para Maceió, enfim, passeando por lá de férias. Né? Estávamos na última semana de férias e eu comecei a sentir uma dorzinha na barriga, sabe? Como se fossem gases. Só que o mais engraçado foi que o que me chamou a atenção não foi exatamente a dor na barriga. Foi que eu senti uma dor aqui na região da minha nuca. E eu nunca senti dor de cabeça nessa região aqui. Eu falei pra ele, tudo assim que acontece comigo, depois da bariátrica, eu sou muito cautelosa, sabe? Se eu sinto uma dor que eu vejo que não é comum, que não acontece sempre, eu já falo, vamos na emergência ver o que pode ser? E aí, na noite do dia 24 de janeiro de 2020, eu fui pra emergência. Aí eu cheguei lá, falei pro médico, olha, eu tô com uma dor de cabeça aqui, eu sou bariátrica, nunca senti essa dor, mas também eu tô com um incômodo na barriga. O médico me atendeu, ainda bateu na barriga e falou, né, que poderia ser gás e tudo. Receitou esse medicona, outros medicamentos, inclusive pela de cabeça, eu cheguei a tomar um soro. E ele até falou assim, como eu sou do Pará, aí ele falou, olha, tem uma casa do Pará, aqui em Olinda. O médico era paraense. E eu falei pro meu marido, vamos lá, né? Fui medicada, saí com fome, né, do médico. Tá, noite do dia 24 de dezembro. Seguimos pra casa, eu falei, vou pedir um açaí, né? A minha vontade era pedir um tacacá. Não sei se vocês conhecem, mas pesquisem tacacá. É um caldo de tucupi, que é feito com a mandioca, enfim. Isso daí já é uma outra situação. Quem quiser pode pesquisar aí, que é uma delícia. Só que eu não pedi ele não, pedi o açaí, né? Que o nosso açaí ele é diferente. Como tem uma casa do Pará, ele é mais puro, não tem mistura, não tem açúcar, não tem guaraná, né? Uma coisa sem muito condimento. E aí quando eu tomei o açaí, eu senti uma pancada assim na barriga. Na mesma hora eu me curvei assim, falei pro meu marido, acaba logo aí que a gente tem que ir embora, que eu tô com a dor muito grande. Até então eu tava com dor de cabeça e com um inchaço, né, na região da barriga. Até falei, amor, será que eu tô grávida? Sendo que eu ainda não tô com plano de engravidar, porque eu tô me recuperando do bypass. A gente tem que esperar no mínimo 1 ano e meio, 2 anos pra engravidar, né? E aí essa dor veio muito forte. E eu fiquei assim, sabe, eu falei, nossa, os gases estão horríveis, vamos pra casa que eu vou tomar o remédio que o médico passou. Eu tinha comprado todos os remédios antes de comer, né? E eu fui pro carro me deitar, enquanto meu marido acabava de comer e pagar a conta. Ele fez tudo muito rápido, não demorou quase nada, já foi junto comigo lá pro carro. E eu fui deitada no banco de trás do carro de tanta dor que eu tava sentindo. E aí tomei toda a medicação passada, dormi. No dia seguinte, eu tinha um encontro com amigos bariátricos lá, né, que já era minha despedida, era minha última semana de férias. E eu fiz, se vocês tiverem disponibilidade de ver o meu Instagram, @brendoleta, lá tem o nosso encontro que a gente fez lá em Recife, o Bar Encontro 2020, no dia 11 de janeiro. Então eu fiz muitas amizades lá, sabe? E daí a gente ia fazer essa despedida mais reservada, não da mesma dimensão do Bar Encontro, mais reservada. E eu tava até de biquíni, né, porque ia ser piscina e tudo. Aí eu botei biquíni e eu falei pro meu marido, olha, desencargo de consciência, vamos lá na emergência. E eu acordei sentindo a dor, né, já na manhã do dia 25, né, começou a acontecer no dia 24, na sexta-feira, dia 25 era o quê? Sábado. Então eu falei, vamos lá conferir se tá certo, né, já falar que eu comecei a tomar medicação e a dor voltou, quer dizer, não passou. Fui ao banheiro, fiz o número 2. É importante falar isso porque depois eu vou tentar falar pra vocês alguns sintomas pra gente observar, né, se Deus o livre acontecer com alguém, já ter esse olho mais sensível pra notar a questão de saber se é hérnia, se é ou não, obstrução. Então vamos lá. Fui pra emergência de novo, né, como eu falei pra vocês.
sem intenção de ficar por lá. Falei para as minhas amigas lá no grupo, gente, vou só passar na emergência para desencargo de consciência, até porque era em outra cidade, né? Ia ser na ilha de Itamaracá, então fica uns, acho que 50 quilômetros mais ou menos lá de onde eu tava. E fui pra emergência, a médica informa toda vez que eu chego na emergência: sou bariátrica. Ontem eu vim, fui no mesmo local, falei, olha, ontem eu vim com uma dor aqui e tal, hoje eu tô com a dor muito específica aqui nesse local. A dor ficava mais concentrada nessa região esquerda, sabe? E ela tocou na barriga e receitou, fiquei lá. Basicamente, passei a manhã toda lá, já falei pro meu marido, vai lá em casa, né? Vai lá na casa da minha sogra, no caso. Traz uma mala com as roupas, eu vou tirar esse biquíni porque eu já vi que eu vou ficar por aqui. Aí o médico falou, olha, a gente vai precisar te internar porque você não parou de sentir dor, já foi medicada, já tinha tomado buscopan composto, né? Então a gente acha melhor que você sim fique internado. Eu falei, não tem problema nenhum. Desmarquei com o pessoal e falei, né? Minha saúde em primeiro lugar, né, gente? Então eu desmarquei lá com o pessoal e falei, ó, eu vou ter que ficar internada. E aí o médico, quando chegou, solicitou que fizesse uma tomografia. Então eu fiz a tomografia, o resultado saiu e na tomografia não constava nada, fiz exame de sangue, tudo ok. Então até nesse momento, o que era isso, né? Que dor era essa que não passava? Até então eram gases, né? Então eu fiquei lá sem febre, né? Eu tava me sentindo febril, mas não estava com febre mesmo. E a questão mesmo era essa dor. Aí me internaram nesse hospital, continuaram com essa medicação. Assim, o que eu lembro agora é o buscopan composto, eu não vou lembrar outros. Depois que iniciou o tramal, porque a dor não passava, né? Nem com o tramal passava. E decidiram me transferir. Então, na noite do dia 25, né? Lembrem que de manhã eu fui de biquíni, fui sem intenção de ficar. O médico falou que ia me internar, pedi minha mala pro meu marido ir buscar, ainda bem que era pertinho, né, do hospital. E aí me troquei, tudo. Beleza, resolveram me transferir de noite porque a dor não passava, tava cada vez mais forte. Um cirurgião foi lá e falou, um cirurgião mesmo, não bariátrico, sabe? Um cirurgião geral. Foi lá e aconselhou que fosse transferido, né? Porque, enfim, ia ser melhor no outro hospital. Fui pro outro hospital, transferida de ambulância e tudo, meu marido foi comigo. E quando fui internada, fui medicada, começou aí os tramal da vida, tudo. E quando eu acordei na noite no dia 26, né, na manhã do dia 26, com a dor ainda, na verdade eu não dormi bem, né? Quem é que dorme com dor, né? Eu cochilava, acordava, ficava, e todo tempo naquela posição, sabe aquela que você fica encolhidinho assim, comprimindo para ver se melhora? Então, fiquei nessa posição e eu levantava, dormi gato pingado, muito mal. E aí, nessa manhã do dia 26, aconteceu o meu primeiro episódio de vômito pós-bariátrica. Foi a hora que eu realmente me desesperei, porque eu nunca tinha vomitado, né? Depois que eu fiz bariátrica, eu nunca tive nenhum episódio de vômito. Eu já fiz vesícula, já tirei a colecistectomia, né? Fiz no dia 31 de julho de 2019, 5 meses após meu bypass. Nessa recuperação também não tive nenhum problema com vômito, então aquilo me desesperou. Primeira vez que eu vomitei pós-bariátrica. E eu falei pro meu marido, não tá normal, eu nunca vomitei, eu tô com aí vocês viram, né? Comecei com uma dor localizada mais na região esquerda, veio esse episódio de vômito, né? A dor só passava, amenizava se eu me comprimia e com muito tramal na veia. Eu tava toda furada, agora que tá saindo os roxos do meu braço, né? Tô com 13 dias de operada hoje, me senti bem pra gravar hoje, então vim aqui falar com vocês. E o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, fiz algumas amizades lá por Recife. Eu mandei primeiro pra minha amiga, pra Manu Sampaio, né? Falei pra ela, só que eu acho que ela não tava online nessa hora. Mandei no grupo do Bariátrica Recife e uma amiga lá respondeu na hora, né? A Marcinha lá o Instagram dela é Bariátrica Recife, né? Ela me respondeu e me encaminhou para o médico que tinha participado do Bar Encontro. Na verdade, para um dos médicos da equipe lá, né? Que o outro não pôde ir por questões que não deu para ele ir. E assim, fui... no momento que ela entrou em contato com ele, ela me pediu os sintomas, aí eu falei... episódio de vômito, dor na região abdominal esquerda com distensão abdominal, né? Com barriga inchada. Que mais?
acho que foi basicamente isso que eu descrevi pra ela. E ela repassou pra ele e ele falou: peça pra ela ser transferida agora. E eu fui transferida pra Unimed 3, que era onde ele tava de plantão. Porque onde eu tava não tinha cirurgião, muito menos cirurgião bariátrico, né? Então lá vai eu transferida já pro outro hospital, né? Já tava passando pelo ia pro terceiro hospital, né? E então, nesse terceiro hospital, graças a Deus, eu fui recebida já pelo Dr. Guilhermino, Dr. Guilhermino lá de Recife, né? E a cirurgia basicamente ocorreu, eu cheguei lá, ele já encaminhou tudo. Ele pediu, sabe o que, gente? Ele pediu um exame de... Lembra que eu tinha feito a tomografia? A tomografia em si não detectou. Eu fiz uma nova tomografia com contraste na veia. Então foi injetado na minha veia, fiz lá tudinho. E a tomografia com contraste, no momento de dor, ela mostra lá onde que tá o problema, né? Então ele viu lá, com a experiência dele, que realmente se tratava de uma questão de obstrução intestinal e de hérnia de Pitts. E ele só falou assim, olha, realmente é o que eu suspeitava. Só com os sintomas ele já viu que era esse problema. E falou que é questão cirúrgica. Aí ele me explicou os riscos, né, que poderia acontecer. Ele falou assim, se passar muito tempo, pode ser que o intestino necrose. E eu falei pra ele, eu só quero que resolva essa dor, né, porque a dor não passava. Eu falei, pode fazer o que tem que fazer, assinei o termo, assim como na bariátrica e outras cirurgias, né. A gente assina, então pronto, assinei o termo certinho. Ele falou que muito raro mesmo, vai precisar abrir a pessoa, fazer a cirurgia, acho que é laparoscópica, né? Então pode fazer por vídeo laparoscopia. Eu não sei se eu falei o termo certo, tá, gente? Eu sei que eu fiz a minha por vídeo, por furinhos. E pronto, eu cheguei lá com ele, ele me explicou a situação e com meia hora eu tava operando. Ele falou, pode se vestir, né? Eu tava de jejum, eu falei pro meu marido, é melhor eu não comer, porque se precisar de uma endoscopia eu vou estar de jejum, se precisar de uma cirurgia eu vou estar de jejum. Então assim, eu tinha comido no dia anterior bem pouco e no dia 26 mesmo eu não tinha comido nada. Então pronto, fui pro bloco cirúrgico, o doutor até brincou comigo lá, que ele, né, viu o perfil lá da Paula Baraticata e tudo mais, médico maravilhoso. Junto com ele tava o doutor Guilherme da Conte, que ele sim estava no Bar Encontro Recife, né? Os dois foram convidados, mas infelizmente só um pôde ir naquele dia. E operaram, no outro dia foram lá me visitar. Assim, depois que eu acordei da cirurgia, acordei um pouco nauseada, um pouco assim, enjoadinha, mas super bem, a dor passou. A cirurgia ocorreu tudo ótimo. E comecei a andar logo depois da cirurgia. Eu acho que já me alimentei depois da cirurgia, não lembro direito, mas assim, foi muito tranquilo, sabe? E graças a Deus, assim, tenho me recuperado muito bem. Só que, assim, eu na primeira semana fiquei com diarreia. Inclusive, assim, eu relatei no meu Instagram sem vergonha nenhuma, porque quem não passou ainda por um episódio desse? Acho que a gente não tem que ter vergonha dessas coisas. A gente tá, né, eu, por exemplo, numa situação de cirurgia, passei por isso e eu fiquei uma semana com diarreia. Ele me passou lá os medicamentos que eu tinha que tomar, né, após a cirurgia, inclusive para repor flora e tudo. O esperador, o que precisava lá. Eu fui muito bem assistida pela equipe lá no meu plano é Unimed. E o meu é Unimed estadual, tá? Mas vocês sabem que em caso de urgência, em qualquer lugar, a gente é atendido. E enfim, sigo me recuperando bem, graças a Deus a primeira semana já passou, já estou na segunda semana de recuperação. Amanhã completa 2 semanas, né, dessa cirurgia. O médico até hoje, assim, vou parar, ele me liberou pra vir. Eu fui de carro, fui parando em vários lugares, tudo. E assim, eu falei pra ele, doutor, o que você acha? Volto de avião, volto de carro, porque são 2 dias, né, na estrada. E ele falou, ó, você pode ir de carro, né, eu ia voltar na sexta, eu operei no domingo e ia voltar na sexta. Então, o quê? 5 dias de operada, né? E aí, ele falou, você pode voltar de carro, mas vai de meia, antitrombo, e para a cada 2 horas pra caminhar. Aí eu falei assim, e se eu for de avião? Consegui um voo direto de 2 horas e 40. Aí ele falou, pronto, se for de avião, você dê só uma andadinha lá por dentro e tranquilo. Aí eu fui de avião, né, voltei pro Pará de avião, tudo tranquilo. Meu marido veio de carro e comecei a fazer tudo recomendado, tomar medicação em casa que ele tinha mandado. E só foi essa questão do episódio de diarreia mesmo. Já tava basicamente passando quando eu cheguei aqui.
Ela voltou ainda um dia de diarreia depois dessa semana, mas já foi de novo. E assim, sigo me alimentando bem, sigo, né, na minha dieta normal, comendo direitinho, sem episódio de vômito ou de dor. Acho que todo mundo que opera com vídeo sabe, né, que injeta aqueles gases, a gente fica, né, sempre cheio de gases, mas já passou isso também. Só normalmente é uma semana que a gente fica assim um pouco empachada, inchada, mas já foi. Então o que eu queria dizer pra vocês com esse vídeo, né, é que assim, eu tava em outro estado, eu avisei meu médico, tudo, né, sempre que eu faço alguma coisa, só que antes de eu avisar ele, eu já corro pra emergência, pra avisar ele de lá, né. E assim, falei pra ele tudo, falou que tinha que fazer, que era realmente caso de cirurgia, fiz o que tinha que ser feito. Mas eu queria falar pra vocês o seguinte, que eu tive que passar por 2 emergências antes de ir pro lugar que eu realmente operei, né? Antes de ir para um cirurgião bariátrico, de fato, que só com a descrição do que eu falei, assim, dos meus sintomas, que eu vou repetir pra vocês, né, sempre observarem, uma distensão abdominal, inchaço abdominal, dor do lado esquerdo do abdômen, episódio de vômito. É uma dor que não passava com nenhum remédio, nem com Buscopan, nem com Tramadol, nem com nada, né? Então, foi basicamente esses os sintomas que eu tive. Então, só com esses sintomas ele detectou. Então, é muito importante que a gente saiba o lugar que a gente está indo, algum médico, né? Eu tô dando essa dica para as minhas amigas. Pesquisem os médicos daquele estado, daquela cidade bariátrica, porque vai fazer toda a diferença. Porque as emergências não estão preparadas para receber pacientes bariátricos. Né? Com essa descrição só, um médico especialista no assunto soube como me atender. Mas os outros, não quer dizer que os outros não sejam inferiores, sejam piores médicos, não é isso, mas quer dizer que quem tem o dia a dia, a vivência, né, especializado naquela área, vai entender só com o que você falar de sintoma, ele vai logo falar, opa, isso daí é sintoma de hérnia, então vocês sempre busquem entender, ver se observar os sintomas, tudinho, ler mais sobre algumas consequências, né, algumas pessoas perguntam assim, mas por que hérnia, né, acontece com todo mundo? Então, gente, o que o médico me explicou foi o seguinte, quando a gente emagrece, essa situação, primeiro ponto, ela acontece basicamente só com quem fez bypass, porque mexe no intestino. Aí aquela ligação que há no intestino, né, do intestino no estômago, naquela hora ali tem uma aderência que tem a gordura e tudo. E com o emagrecimento, aquela aderência se desfaz e cria-se um vão. Então o intestino, no meu caso, eu vi a cirurgia, ela foi filmada, ele me mostrou, o intestino pulou. Então foi cerca de 80 centímetros a 1 metro, né? Que o nosso intestino ele vai variar de 4 a 8 metros. Então é bem grande, né? O intestino foi para esse buraco e foi que teve esse aperto aí, essa torção, né? Que causou a hérnia, né? E basicamente, assim, nas palavras bem leigas, né? Que eu entendi, foi esse vão criado nesse espaço que antes existia gordura. Ou seja, a minha cirurgia bariátrica, que foi revisada, tá tudo ok, tudo certo, ocorreu, né, lá com ela não tinha nenhum problema, mas ela tá dando tão certo que o emagrecimento foi tão grande que criou esse espaço e o intestino passou. Mas foi corrigido, né, eles conferiram tudinho lá com a cirurgia bariátrica. Então, gente, é raro acontecer, né? Se é raro acontecer uma vez, imagina 2. Então, assim, a gente tem que ficar de olho, sim. Entender que é uma coisa que pode acontecer, não quer dizer que vá, né? Mas a gente tem que ficar sempre ligado a alguns sintomas, né? Quer dizer, poderia ser apenas gases? Poderia, mas nesse caso, né, o fato de eu ter corrido para emergência ajudou a descobrir, né, que pese no terceiro hospital, com o especialista bariátrico mesmo, mas descobri e já fui logo submetida à cirurgia. Então, é uma situação que pode sim ter risco de morte e a gente tem que ter muito cuidado. Fica esse alerta para vocês, né? Se observem mais, estudem mais. A cirurgia bariátrica, ela me trouxe muita coisa boa, me trouxe de volta. Eu sou uma pessoa... Hoje eu sei, assim, que eu tô muito bem, de saúde, né? Mental e física. Mas tem sim algumas consequências que a gente tem que falar. Não é tudo só flores, né? Já tive que tirar vesícula, agora tive essa obstrução intestinal com hérnia. Enfim, acontece, a gente tem que né, manter a cabeça pra cima aí, olhar pra cima, acreditar que vai dar certo, se apegar na nossa fé e não ficar chorando, lamentando pelo problema. A gente tem que enfrentar ele. E é isso que eu fiz e eu queria compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Quem quiser me acompanhar,
O meu Instagram é Brendoleta e tenho o de humor para bariátrico, que é o Paola Bariatricada. Então fica essa sugestão para vocês. Lá eu conto mais de forma mais detalhada o dia a dia. E é isso, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo. Vou fazer o vídeo de 1 ano, né, de bariátrica, que tá pra chegar. É dia 20 de fevereiro de 2020. Beijo, gente. Tchau.